Copiou, parente? Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Olá, eu sou Letícia Leite e você ouve agora o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O orçamento da FUNAI para a demarcação cai pela metade em 2020. Fundação Palmares tem novo presidente e a diretoria mais estratégica da FUNAI agora é comandada por um delegado da Polícia Federal, sem experiência com a questão indígena. Nesta sexta-feira, uma comitiva de deputados está na terra indígena Araribóia, onde 3 Guajajara foram assassinados no ano passado. E ainda, a análise da APIB sobre o que vem para 2020. Aqui quem fala é Eloy Terena, assessor jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Falo exatamente agora, aqui de Manaus, onde nós estamos reunidos com a COIAB e também com a representação da APIB, onde as lideranças estão justamente fazendo esse plano estratégico de defesa dos povos indígenas. O momento é difícil, o momento é ameaçador, mas nós somos a resistência. Aumenta o volume do seu celular, porque está começando o primeiro Copiou Parente de 2020. O Copiou Parente recebeu hoje uma análise do Instituto de Estudos Econômicos, o INESC, sobre orçamento para a pauta indígena no governo Bolsonaro. O orçamento da FUNAI segue encolhendo ano após ano. Segundo o INESC, o valor autorizado para ser gasto em 2019 foi de 658 milhões. Já em 2020, o orçamento garantido para a FUNAI é de apenas 507 milhões. Uma pequena parte desse valor total destinado à FUNAI está previsto para ser gasto com ações finalísticas, ou seja, na ponta, como a demarcação e fiscalização de terras indígenas. Nesse caso, a redução é ainda maior, de 80 milhões em 2019 para perto de 46 milhões em 2020, um corte de quase 50%. Outra informação que o INESC trouxe é que o orçamento para as ações sob responsabilidade da FUNAI não está garantido. Não há dinheiro em caixa, por exemplo, para a demarcação de terras indígenas. O acesso a esse valor está condicionado à aprovação de uma medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional. Só com essa medida será possível abrir um crédito suplementar e acessar esse recurso. O governo Bolsonaro também nomeou essa semana o delegado da Polícia Federal, Alexandre Silveira de Oliveira, para a Diretoria de Proteção Territorial. Sem nenhuma formação ou experiência na área indigenista, o delegado será responsável por 5 coordenações, entre elas a Coordenação Geral de Índios Isolados. O atual presidente da FUNAI, também delegado da Polícia Federal, é Marcelo Augusto Xavier da Silva. Nomeado em julho, Xavier é muito próximo à bancada ruralista do Congresso e, antes de ser presidente da FUNAI, atuou na CPI da FUNAI, que buscava criminalizar indígenas e indigenistas. Marcelo, como delegado, chegou a ser afastado de uma operação de retirada de invasores na terra indígena Marauatsede, em Mato Grosso, acusado de cumplicidade com os invasores. Assim segue a FUNAI, com cada vez menos recursos e mais pessoas despreparadas. A situação é tão grave que o Ministério Público Federal já recomendou a anulação de portarias do órgão que designaram profissionais sem formação ou qualificação adequadas para coordenar ou realizar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas. Segundo a legislação brasileira, este tipo de trabalho deve ser desenvolvido por antropólogos com experiência reconhecida.
Agora vamos falar de quilombolas. Vocês lembram que o jornalista Sérgio Camargo teve o cargo de presidente da Fundação Palmares suspenso pela Justiça no ano passado pelos posicionamentos nas redes sociais considerados racistas. É sempre bom lembrar que racismo é crime inafiançável no Brasil. Sérgio foi exonerado definitivamente e quem assumiu o cargo foi Sionei Ricardo Leão de Araújo. Ele era servidor da extinta CEPIR, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Há décadas, o povo guajajara, que vive no estado do Maranhão, enfrenta invasões de madeireiros e caçadores que entram na floresta para se apropriar de seus recursos. A situação piorou muito no governo Bolsonaro, um governo declaradamente anti-indígena. Só para vocês terem uma ideia, uma análise feita pelo ISA examinou imagens de satélites da terra indígena Araribóia, no Maranhão, e encontrou ao menos 101 quilômetros de estradas clandestinas, abertas só em outubro de 2019. Uma explosão de roubo de madeira e escoamento pelos chamados ramais madeireiros. 3 indígenas guajajaras foram assassinados em 2019, vítimas desses conflitos. Entre eles, Paulo Paulino Guajajara, morto a tiros por madeireiros em novembro. Ele foi alvo de uma emboscada dentro da terra indígena. Como guardião da floresta, ele lutava para proteger não apenas seu território, mas também os grupos de Avaguajá isolados. Os conflitos na região seguem acirrados, e é por isso que uma comitiva coordenada pela Frente Parlamentar Indígena chegou à terra indígena Araribóia nesta sexta-feira para ouvir os indígenas e buscar providências sobre o caso. A deputada Joênia Wapichana, pela Rede Sustentabilidade, mandou áudio aqui para o Copiou explicando melhor. Fala, deputada Joênia Wapichana. Olá, parentes. No dia 10 de janeiro, uma comissão de parlamentares estará indo na terra indígena Araribóia para acompanhar a situação na região, a violência que os povos indígenas estão sofrendo. Desde o ano passado tem chegado denúncias sobre a violação de direitos dos povos indígenas, a fragilidade na proteção da terra indígena, diversos tipos de ataques constantes e que tem se agravado nos últimos dias. Está indo eu, Joênia Wapichana, Bira Pindaré, o deputado Nito Tato e a senadora Elisiane. Nós estamos indo com a finalidade de ouvir os povos indígenas, poder compreender a situação e, em conjunto, buscar uma solução para que aquela terra indígena, de melhor forma, seja protegida, que o Estado brasileiro tem o dever de proteger as terras indígenas. Então, nós, como membros da Comissão de Direitos Humanos, membros da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Frente Parlamentar Indígena, da Frente Parlamentar Ambientalista, estaremos indo com esse propósito de fazer um levantamento, fazer um relatório e poder prestar essas informações aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, para que a gente possa debater e propor medidas e recomendações para que os povos indígenas tenham seus direitos respeitados. Copiado, Joênia, 2020 promete ser um ano de muita luta e resistência. O Eloy Terena mandou um áudio para o Copiou, compartilhando com os parentes quais as estratégias da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, para enfrentar tudo o que virá. Fala, Eloy! Alô, ouvintes do Copiou Parente. Aqui quem fala é Eloy Terena, assessor jurídico da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E eu estou gravando esse primeiro programa de 2020 justamente para estar chamando a atenção das nossas lideranças indígenas que estão espalhados nas mais diversas regiões do país, para falar um pouco do que nós, enquanto movimento indígena brasileiro, estamos pensando para este ano. 2019 foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, o governo de um presidente declaradamente anti-indígena que foi eleito, e foi um ano que trouxe muitos retrocessos para os povos indígenas, mas também para as demais camadas mais pobres, da população brasileira.
uma das pautas que nós vamos continuar no ano de 2020 é a defesa dos direitos territoriais dos povos indígenas. Os desafios são inúmeros, né? São desafios que passam pela máquina estatal, nos 3 poderes, né? No executivo, no legislativo e no judiciário. No âmbito do judiciário, nós vamos continuar incidindo, especialmente junto ao Supremo Tribunal Federal, na questão de buscar o direito ao acesso à justiça dos povos indígenas, né? Os povos indígenas estarem em juízo defendendo seus direitos, mas também lutando contra a tese jurídica do marco temporal. Mas no âmbito do Poder Legislativo nós temos muitos outros desafios. Nós temos aí a pauta da mineração, que é uma pauta defendida pelo governo brasileiro, da mineração em terras indígenas. Uma outra pauta, que é a pauta do arrendamento em terras indígenas também, que é defendida pelo atual governo brasileiro. E várias outras iniciativas legislativas que ferem a autonomia, que ferem direitos já conquistados dos povos indígenas. No âmbito do executivo, continua ainda, né, uma FUNAI anti-indígena, uma das pautas que nós vamos continuar acompanhando também é todo esse desmonte da saúde indígena, né, esse sistema específico de atendimento à saúde dos povos indígenas. De todos esses desafios, o movimento indígena brasileiro continua ativo, né, acompanhando essas pautas, mas também traçando estratégias específicas de enfrentamento na defesa desses direitos. Então, eu falo exatamente agora, aqui de Manaus, onde nós estamos reunidos com a COIAB e também com a representação da APIB, onde as lideranças estão justamente fazendo esse plano estratégico de defesa dos povos indígenas. O momento é difícil, o momento é ameaçador, mas nós somos a resistência e nós vamos continuar resistindo. Vamos juntos, Copiou Parente. Copiado, Eloy. O Copiou segue em 2020 acompanhando tudo o que acontece aqui em Brasília, na vida dos índios e dos povos da floresta. Hoje é sexta-feira, 10 de janeiro. Eu sou Letícia Leite e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou é editado por Vitor Pires e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou Parente.